Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu quero começar uma série aqui que se chama Decodificando a Coerência Energética. E para começar essa série, hoje eu vou falar sobre o que é a coerência energética e por que é importante praticá-la ou entendê-la. Coerência energética é o alinhamento entre o físico, o mental, emocional e o espiritual. Ou seja, alinhar tudo o que a gente pensa, o que a gente sente, com aquilo que a gente acredita, com a realidade que a gente quer viver. É quando a gente alinha todos esses campos energéticos, né? Porque tudo é energia. As nossas formas de pensamentos, de emoções, de ações, comportamentos, crenças, tudo é energia. Qualquer movimento é energia. E assim, quando a gente está vivendo em coerência energética, a gente está vivendo o que a gente deseja, estamos vivendo a realidade que gostaríamos, nós estamos alinhados com os nossos desejos, os nossos sonhos. E afinal, por que é importante entender, praticar ou viver a coerência energética? Quando nós estamos vivendo em coerência energética, nós estamos unificados, nós estamos integrados. Pois quando a gente deseja algo, mas pensamos ou acreditamos em outra coisa diferente, e além disso a gente ainda tem emoções contrárias em relação a isso, nós ficamos desalinhados, né, com a realidade que a gente gostaria de viver. E isso dispersa a nossa energia, fragmenta a nossa energia. É como se cada pedacinho nosso, cada pedaço energético nosso estivesse em lugares diferentes. Essa dispersão de energia, essa fragmentação, faz com que a gente se sinta cansado, como se a gente perdesse energia. E isso vai trazendo mais frustração para a nossa vida, vai trazendo mais situações de desânimo e de vitalidade, o que acaba impedindo da gente viver o que a gente gostaria ou se movimentar. E traz uma sensação de trava, sabe? Uma sensação de que a gente está travado e faz com que... E traz também junto aquela sensação de que a gente está girando, está rodando e não saindo do lugar, sabe? E aí, imagine a seguinte situação. Uma pessoa que está insatisfeita com o trabalho atual e deseja mudar de área, encontrar algo que seja mais alinhado com ela mesma, algo que faça sentido para ela. E aí, no fundo, ela se sente incapaz de encontrar algo melhor, ou fica com medo de não ser boa o suficiente para essa mudança, para essa nova realidade. E aí o que acontece? Esse medo da insuficiência, esse medo de arriscar, acaba deixando ela no mesmo lugar. Impede ela de agir. E o resultado disso, ela fica ali, não sai do lugar, fica ali reclamando, remoendo a realidade e cada vez mais frustrada, cada vez mais insatisfeita com o que ela vive. Ou seja, de um lado, a mente dela puxa para um desejo de mudança, mas o coração, as emoções, elas estão no medo, elas estão na insegurança. E por outro lado, o corpo, o físico, ele não se movimenta, ele acaba mantendo tudo igual, deixando tudo do jeito que está. Ou seja, essa pessoa fica totalmente desalinhada com o que ela gostaria de viver. E o contrário disso seria o quê? Essa pessoa alinhada com a realidade que ela gostaria de viver, ela se movimentaria. Mesmo com medo, mesmo com uma certa insegurança, ela se arriscaria a sair do lugar. Aí entra a vibração da coragem, né? Que é
é uma vibração, é uma frequência. Eu vou falar mais sobre frequências e vibrações nos próximos vídeos, mas a coragem traz esse impulso da gente sair do lugar, da gente movimentar. E quando essa pessoa se dispõe a sair do lugar, se dispõe a se movimentar, mesmo reconhecendo o medo, mas ainda assim agindo apesar dele, as oportunidades começam a se abrir. Como, por exemplo, ela pode se candidatar a uma vaga ou comentar com alguma pessoa que trabalha na área que ela quer trabalhar, e aí vão abrindo novas possibilidades para a realidade que ela deseja se manifestar. Isso é viver a coerência energética. É quando você se alinha com o que você gostaria de viver, você, mesmo reconhecendo as suas limitações, você reconhece as suas limitações e trabalha e se movimenta apesar delas. Você não se dispõe a ficar travado, a ficar parado, porque a inércia, ficar parado, é uma falta de energia. A energia está em constante movimento o tempo todo. E a gente honra o movimento energético quando a gente se movimenta, mesmo que seja pequenos passos de cada vez, um dia de cada vez, um movimento de cada vez. O simples fato de você querer sair do lugar já movimenta a energia para o fluxo natural. E aí é como se rompesse ali as travas, né? As travas que estavam te impedindo de viver o que você gostaria, elas vão sendo rompidas. E aí começa um fluxo natural, que é o fluxo da vida. Quando há coerência, a nossa vida se organiza e ela acaba respondendo com sinais no nosso caminho e os desejos se transformam em experiências reais. Quando a gente vive em coerência, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração e nosso espírito, eles se alinham e é como se estivessem todos falando a mesma língua. E isso nos traz uma sensação interna, uma clareza interna, de que nós estamos honrando o nosso próprio caminho, o nosso propósito, a vida que a gente veio para viver, porque viemos aqui para viver uma vida em abundância, grave isso, e todo aquele caos emocional, aquele caos mental que muitas vezes a gente vive, é como se ele se reorganizasse, que é onde surge a nossa clareza, né? Onde surge os insights, a intuição e a nossa essência se manifesta, a nossa alma se manifesta, os desejos da nossa alma, a gente começa a vivê-los de uma forma alinhada, de uma forma integrada com quem a gente realmente é, com que a nossa alma veio aqui para viver. A coerência energética também nos traz a oportunidade de uma vida mais saudável, porque quando a gente vive muitos conflitos internos, quando a gente fica focado nesses conflitos, isso traz muito estresse para o nosso corpo, e o que pode acabar desencadeando alguns sintomas físicos. E esses sintomas, eles são uma forma do nosso corpo dizer que em algum nível mental, espiritual, emocional, está havendo algum desalinhamento. E aí o nosso corpo traz algum sintoma para nos contar esse desalinhamento. E aí essa é uma forma da nossa energia nos contar que algo precisa ser olhado ou algo precisa ser ressignificado em nós. Então, coerência energética é viver na mesma frequência daquilo que a gente deseja. E se tudo que eu falei aqui fez sentido para você, que tal sair um pouco da teoria e entrar na prática? Comece a pensar
O que anda desalinhado aí com a vida que você gostaria de viver? São os pensamentos que você anda alimentando? Ou é a sua emoção que anda muito baixa? Você anda em emoções de frustração, culpa ou medo? Ou é falta de ação, falta de movimento? Me conta aqui, qual desses níveis você sente que anda travado aí na sua vida, ou se são todos os níveis? Vamos compartilhar, vamos conversar sobre isso? E para continuar mergulhado nesse tema, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com quem você acha que se beneficiaria com ele. E aqui eu não só falo de energia, mas a gente também vive a energia. E eu tenho um espaço onde eu compartilho de mais perto as minhas experiências entre as frequências na coerência energética, que é onde eu compartilho os meus bastidores. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se for do seu interesse, para você ir lá conferir. Porque quando a gente compartilha nossas experiências, o que a gente está vivendo, a gente também está ajudando também no crescimento do outro. E até o próximo vídeo.